Questão 25 do exame de suficiência 2 de 2018 da prova branca. As seguintes informações são referentes a uma indústria que produz apenas um produto. Analise-as. Preço de venda do produto, 250 por unidade. Custos e despesas variáveis, 150 por unidade. Custos e despesas fixos, 12 mil por mês. Amortização do principal, empréstimos, 2 mil por mês. Remuneração do capital próprio, 3 mil por mês. A indústria compra e vende somente à vista. Com base apenas nas informações disponíveis e desconsiderando depreciação e tributos, assinale a alternativa correta que indica, respectivamente, as quantidades mínimas de produto em unidades que deveriam ser vendidas mensalmente suficientes para 1. A indústria atingir o ponto de equilíbrio contábil. 2. A indústria remunerar o capital próprio. E 3. A indústria amortizar o principal de suas dívidas e remunerar o capital próprio. Aí temos as opções de resposta. A, B, C e D. A, 48, 52 e 60. B, 48, 60 e 68. C, 120, 150 e 170. D, 120, 150 e 270. Qual é o assunto que a questão está abordando? Está abordando sobre o ponto de equilíbrio. O que acontece? Para a tomada de decisão, os gestores necessitam avaliar como o volume de produção afeta as receitas, os custos e o resultado. E qual é a análise que auxilia os gestores nessa necessidade deles? É a análise custo-volume-lucro. E dentro da análise custo-volume-lucro, a análise mais básica é a do ponto de equilíbrio. Em relação à questão, especificamente, está sendo tratado aí o ponto de equilíbrio contábil e o ponto de equilíbrio econômico. Qual é a diferença entre esses dois? O ponto de equilíbrio contábil vai determinar o volume de produção necessário para que a empresa não tenha nem lucro nem prejuízo. Ou seja, é a quantidade de produção necessária para que a margem de contribuição se iguale aos custos e despesas fixos. E o que é a margem de contribuição? Nada mais é que o preço de venda menos custos e despesas variáveis. E o que essa margem de contribuição informa? Informa quanto cada produto contribui para o resultado. E o ponto de equilíbrio econômico? No ponto de equilíbrio econômico, há a figura de um alvo, de uma meta, um lucro-alvo, um resultado-alvo, um lucro-meta. Existe aqui essa figura do alvo ou da meta. Isso porque, economicamente falando, quando a gente olha apenas para o ponto de equilíbrio contábil, onde não há um resultado positivo nem negativo, o resultado é nulo, isso, economicamente falando, a empresa está perdendo. Pelo menos está perdendo ali o capital próprio investido. Então, é quando a margem de contribuição se iguala a custos e despesas fixos, mais o que a empresa definiu aí como o seu alvo. Bom, voltando à questão, nós temos aqui preço de venda e custos e despesas variáveis, o que eu chego à margem de contribuição no valor de 100, que é o preço de venda, menos custos e despesas variáveis. Então, eu chego aqui a 100 por unidade. Temos os custos e despesas fixos. Então, para essa número 1 aí, que é o que ele pede, a gente vai pegar a margem, é o ponto de equilíbrio contábil, que ele quer. Então, a gente vai pegar a margem de contribuição e vai igualar aos custos e despesas fixos. Então, a gente vai pegar aqui 100x, porque eu não sei a quantidade justamente que eu quero alcançar, igual a custos e despesas fixos, que estão aqui no valor de 12 mil. Então, eu vou chegar aqui a 120 unidades. Bom, então esse aqui é o ponto de equilíbrio contábil, ou seja, a empresa precisa produzir e vender 120 unidades para que ela não tenha, nessas condições, nem lucro, nem prejuízo. Obviamente, se ela quer um resultado-alvo, o valor do ponto de equilíbrio econômico vai ser maior do que o ponto de equilíbrio contábil nas mesmas condições. Então, no caso da situação 2, ele diz a indústria remunerar o capital próprio. Então, temos aqui um alvo
de remunerar pelo menos o capital próprio. Então, é o ponto de equilíbrio econômico, né, por ter esse alvo. Margem de contribuição igual custo de despesas fixas mais o alvo, que no caso aqui da 2 é a remuneração do capital próprio. Então, 100x igual a 12.000 mais 3.000. X vai ser igual a 150 unidades. E na 3, a indústria amortizar o principal de suas dívidas e remunerar o capital próprio. Né? Então, não é só remunerar o capital próprio, também amortizar o principal de suas dívidas. Então, é um novo ponto de equilíbrio econômico. Então, 100x igual a 12.000 mais 2.000 de amortização do principal mais 3.000 de remuneração do capital próprio. Aqui vai dar o valor de 170 unidades. Logo, a resposta da questão é a letra C. Para nível informacional, nós temos também o ponto de equilíbrio financeiro. O que seria o ponto de equilíbrio financeiro? O que ele vai representar? O ponto de equilíbrio financeiro vai informar a quantidade de produção e de venda que a empresa precisa realizar para não ter nem lucro nem prejuízo, mas desconsiderando aí parcelas não desembolsáveis, ou seja, aquelas parcelas que não vão afetar o caixa, como, por exemplo, depreciação. A depreciação, quando é contabilizada, ela afeta o resultado, né, uma despesa, afeta o resultado, mas ela não afeta caixa e não vai afetar caixa. Ela é uma parcela não desembolsável. Então, o ponto de equilíbrio financeiro retira, né, daqueles total de gastos ali o que é não desembolsável, a parcela que é não desembolsável para calcular as unidades necessárias para a produção e venda para atingi-lo.